Se é comum mulheres com 45 anos desejarem fazer tratamentos de fertilização, muito. Cada vez mais nós temos pacientes com mais de 40 anos. 42, 45, 48, 50, 52. As mulheres com 45 anos ou mais não conseguem produzir óvulos de qualidade que possam gerar bebês com uma condição de saúde perfeita. A chance de ter malformações cromossômicas e abortos é muito grande. Após 45 anos, até depois dos 44, é realmente extremamente raro se conseguir a gravidez. E nesse caso é indicada a ovodoação, ou a ovorecepção, doação de óvulos. E grande parte delas não aceita, porque muitas vezes essas mulheres estão numa condição de saúde perfeita, eles estão ótimas, lindas, maravilhosas, alimentam-se bem, fazem atividade física e não querem aceitar, estando tão bem, ninguém sequer, dando a idade que elas têm, elas aparentam ser muito mais jovens do que a idade real que elas têm. Muitas vezes nós não sabemos quantos anos a mulher tem, 45, 35, 30, porque elas se vestem jovialmente, são dispostas, alegres e lindas. E aceitar que não são capazes de produzir óvulos de qualidade para gerar um bebê com uma saúde plena é muito difícil convencê-las. Mas depois de uma longa conversa, tentativas que não geraram nada, elas tentam, não conseguem. E aí a gente tenta convencê-la que receber óvulos doados é uma alternativa extremamente interessante. Que todas aquelas que aceitaram depois de um tempo perguntam a si próprias: por que eu demorei tanto tempo para ter aceitado isso e já poderia ter sido mãe faz tempo? É uma tarefa difícil, mas é a realidade dos tempos. É assim. A miligramagem básica da enoxaparina é 40 miligramas, mas pode ser variável dependendo de alguns cuidados. Mulheres que são obesas tendem a usar uma miligramagem maior, 60 miligramas, às vezes até mais. E, se for o caso de saber qual a melhor dose, a recomendação é fazer um exame de sangue chamado anti-XA. E por esse anti-XA nós sabemos se aquela dose padrão de 40 miligramas é o suficiente para ela. Então, caso contrário, se não for suficiente, a gente passa para 60. Mas a grande maioria, a miligramagem habitual é de 40 miligramas. Só mais um detalhe, que quando é feito esse exame anti-XA, tem que ser feito 3 horas a 4 horas após a injeção da enoxaparina. Por isso, a recomendação sempre é tomar enoxaparina de manhã. Muitas tomam à noite, 10 horas da noite, aí é impossível fazer o exame anti-XA. Quando isso acontece, meus pacientes às vezes preferem tomar à noite e tem que fazer essa dosagem, e ela já começou de noite, aí eu vou ajustando, vou diminuindo o horário e vou calibrando para cair de manhã cedo, e aí eu faço o exame anti-XA. Então, às vezes eu faço até 2 ou 3 vezes durante o período de adaptação da gravidez. São esses detalhes que a gente faz, mas é muito excepcional. Eu uso essa dosagem mais quando tem um antecedente anterior de falha ou quando a paciente está acima do peso. Aí eu preciso ver se eu faço um aumento da dose ou não. Preciso calibrar para algumas pacientes. Acesso a banco de sêmen é muito simples. Nós temos o banco de sêmen nacional, o mais conhecido é o ProCid, que você tem em todos os doadores com alguns detalhes, características do doador. E tem os bancos de sêmen internacionais. Se você ligar para a Crio Brasil, ou mesmo a ProCid, eles têm todo o catálogo das características dos doadores internacionais. Porque o Banco de Sêmen Internacional tem uma característica mais rica em detalhes. Você pode saber desde a aparência física, avaliação psicológica, você pode até conversar com ele se você desejar. Então, os bancos de sêmen internacionais são mais detalhistas nas características. Os nacionais são bons também, mas os internacionais são mais detalhistas. O mais conhecido é da Crio Brasil, que tem uma representação do Banco de Sêmen Internacional. Crio Brasil e Nacional ProCid. Eu vou colocar aqui agora um link que é do site do IPGEL, que eu falo essa comparação, todos os detalhes do Banco Fairfax, que é da Crio Brasil, que representa, e do ProCid. Vou deixar aqui o link, você pode entrar e ver os detalhes de cada banco de sêmen. Está bem explicadinho como é que você entra, como é que você maneja e como é que você procura e o que você pode encontrar lá dentro. Vou deixar o link aqui para você. Sinécria uterina muitas vezes é um desafio. Você tirou a sinécria e continua sem menstruar.
Aí tem que fazer uma avaliação, fazer um ultrassom, ver a espessura do endométrio, repetir a esteroscopia, porque algumas vezes a sinéquia volta, agruda outra vez. E é por isso que algumas vezes eu faço, aliás, muitas vezes hoje em dia, eu uso aquele gel após a cirurgia para impedir que ela grude outra vez. Eu não estou falando que gruda outra vez, mas sempre é uma possibilidade que pode acontecer. Tem que rever, fazer os exames, pedir dosagem hormonal, fazer ultrassom para ver qual o melhor caminho para descobrir por que você não está menstruando. Se é um problema hormonal ou se é um problema da sinéquia ou dentro do útero. Tem que investigar. Miomas intramurais só atrapalham condição de grande tamanho, o seno médio 1,4, quando estão deformando a cavidade endometrial do lado interno. Então é muito improvável com esse tamanho, mas às vezes o que nós chamamos de mioma intramural grau 3 ou figo 3, ele está beirando o endométrio. Ele pode atrapalhar e pode aumentar as contrações uterinas no momento da implantação embrionária. Não estou falando que vai ter que operar, mas precisa avaliar. Ele é grau 3, é importante isso. Se for grau 4, grau 5, não tem problema. Mas se for figo 3, pode ser. Depende um pouco da localização dentro do útero. Não é tão simples não essa decisão, mas esses detalhes são importantes. O tamanho, a localização e a proximidade com o endométrio que você vê para a classificação figo 3. Se for 4 ou 5, não tem problema nenhum. Estenose do orifício interno do colo uterino é quando aquele buraquinho que a gente vai passar com um catéter ou para fazer esteroscopia está muito fechado. O útero tem um formato de pera, ao contrário, e essa parte de baixo que está aqui mais fina é o colo uterino. Você, para entrar dentro do útero, para o espermatozoide entrar dentro do útero, ele tem que passar pelo orifício externo e pelo orifício interno. Se ele estiver fechado, ele pode até passar, ele passa, mas algum instrumento, um catéter para transferência embrionária é muito complicado. E é por isso que eu recomendo sempre fazer a esteroscopia para ver essa dificuldade do orifício interno do canal cervical. Então é só isso, está fechado, tem que dilatar às vezes, senão você não consegue passar o catéter. E tem casos, que eu já comentei algumas vezes, que está muito fechado, está deformado por cirurgia, que eu tenho que usar um catéter especial, chamado catéter de Towaco, que eu vou até mostrar aqui qualquer, que eu já mostrei algumas vezes. Você está perguntando de qual dos dois congressos que eu estive. Teve o congresso de imunologia da reprodução no sábado e aquele que durou 3 ou 4 dias, que é o congresso brasileiro. O da parte imunológica é extremamente interessante, é um congresso meio avançado e cheio de controvérsias. Eu adoro controvérsias também. Agora, o brasileiro é um congresso bom, ele é rico em conteúdo, mas ele é um pouco morno. Ele não apresenta novidades estruturais, vamos mudar isso numa novidade, faça esse novo tratamento, essa nova estimulação, esse novo protocolo. Nada. São repassadas técnicas e mostrando qual é aquela que pode ser a melhor, que pode dar o melhor resultado, mas também existem controvérsias, tem conflitos de ideias sempre, e no final cada médico vai se ajustar àquela que ele considera melhor. É um bom congresso. Eu gosto de ir para só verificar, mas não é um congresso que é muito cheio de coisas avançadas, como outros que tem pelo mundo, que eu gosto de ir. Aqueles sim, esses do mundo. Nesse congresso brasileiro tem uma sessão que eu gosto demais. São colocados 10 médicos de 10 países diferentes. E são feitas perguntas objetivas. Você usa isso, você usa aquilo, como é que você faz? É para responder, não é para ficar citando bibliografia, estudos, não. Como eu faço? E tem conflitos de ideias também. Médicos de excelência mundial não pensam igual. Médicos de excelência não pensam iguais, como marido e mulher, pode se dar muito bem, mas não é um pensamento igual para os dois. É muito interessante, eu adoro um congresso, sempre estou pronto a receber qualquer nova ideia que possa melhorar os resultados. Estou sempre atento a tudo. Sim, eu respondi para você agora há pouco, acho que foi para você mesmo, pode voltar, pode grudar, por isso que eu falo desse gel, que eu coloco logo após a intervenção. Se tira e logo depois você introduz esse gel que ele impede que o aparelho uterino encoste uma na outra. Sinéquia uterina é uma coisa extremamente angustiante. É por isso que eu falo, repito, abortos podem e devem ser evitados. Se você puder fazer qualquer coisa para o paciente não ter um aborto, que pode ter um desfecho com curetagem, ter complicações, tem que fazer. Todos os meus tratamentos de fertilização eu peço antes
todos os exames que podem levar a um aborto. O paciente, só você imaginar, fez uma fertilização, foi muito bem, maravilhoso, engravidou, implantou, está indo bem e abortou. Por que não viu isso antes? Esperou abortar para tomar iniciativa? É a minha maneira de pensar, que nem todo mundo concorda, mas eu sempre, nos tratamentos de fertilização, eu checo antes de começar. Conclusão, eu checo antes de começar, ou pelo menos antes da transferência, tudo aquilo que pode causar um aborto. Depois que o abortou, falar, não, agora vamos pedir os exames. Agora, fez coletagem, internou, teve que ficar fora do seu trabalho, e pode ter uma complicação como essa, não poderia ter visto antes de fazer a primeira transferência? Mais uma vez é minha opinião, mas não é todo mundo que pensa assim. Mas eu acho que o aborto é um grande sofrimento, não só um sofrimento emocional, que é muito angustiante, ter aquele planejamento inicial, que você vai ter um bebê que vai nascer, com as complicações possíveis de um aborto. É muito frustrante, por isso, abortos podem ser evitados e devem ser evitados. Todos os avanços que surgem na medicina são muito bem-vindos. E esse especial é um avanço incrível de pegar uma célula de pele que tinha uma carga genética de 46 cromossomos e tiveram que reduzir para 23 para ser semelhante ao óvulo, que essa carga genética, esse núcleo, foi colocado em um óvulo. E aí foi fertilizado, formou embriões maravilhosos, tinha muitos com defeitos, foi só uma parte dos embriões que fertilizaram, mas é uma porta que se abre para novos avanços. Quando no passado foi aquele caso anterior da ovelha Dolly, que era um caso de clone, até hoje não pode mais fazer, foi proibido, mas ajudou já a você saber como é que tira o núcleo de uma célula e passa na outra. Então esse avanço surgiu para outros avanços. Não se pode fazer mais clone de animal, isso não é permitido, é proibido. Mas é um avanço. E tem outros também muito interessantes. A gente vê, por exemplo, portanto, essa técnica de retirar um núcleo de uma célula veio da ovelha Dolly. E tem essa parte também de transferência de citoplasma. Você pega o citoplasma de uma mulher jovem e transfere para um óvulo de uma mulher mais velha, você rejuvenesce o óvulo. E aí você vai ter uma chance maior de engravidar, mas só que isso é proibido também. Todas essas técnicas têm que ser validadas. Essa de transferência do citoplasma, ela foi feita na Inglaterra algumas vezes para pacientes que têm uma insuficiência das mitocôndrias que estão no citoplasma. Então, nesse caso é indicado, mas existe uma dúvida de ter 3 cargas genéticas no embrião, na criança. Carga genética do pai, da mãe e do citoplasma que vem junto dessa que doou o citoplasma para formar um novo embrião. E o PGTP, que é uma avaliação do cromossomos dos genes do embrião para ver doenças poligênicas, também um avanço muito grande, e foi comentado no Congresso. E esse detalhe do PGTP, que aliás está descrito no site do IPGO, tem um dado que ele é perigoso, porque pode levar as pessoas a quererem fazer a eugenia por motivos estéticos, querem escolher a criança com os olhos azuis, olhos verdes, o tipo de cabelo. Então ele é praticamente proibido em todos os países. Ele deve ser indicado em casos de doenças graves. Você vê qual a doença tem aquele embrião, se tem uma doença grave, um câncer, um diabetes, você evita que aquela criança nasça com algum problema, mas tem um detalhe ético que leva a algumas limitações do abuso. Então, todas essas novidades são importantíssimas, são fundamentais, eu acho maravilhoso. Mas nem todas são validadas e são permitidas por motivos éticos de exageros. Mas eu gosto muito e acho que faz muito bem, porque foi assim que começou a fertilização assistida há quase 50 anos atrás. Então, temos que cada vez... Eu particularmente não uso mais o Hemoaris, eu faço um exame mais detalhado, que é do bioma, que ele faz uma avaliação detalhadíssima do microbiota do endométrio, ele especifica quais são as alterações e já vem quais os probióticos e prebióticos recomendados para aquela alteração, aquela disbiose do endométrio. Eu não uso mais porque eu acho que esse atual que eu faço, que eu solicito, e é muito mais completo. Então, para mim, eu não recomendo. Tem gente que pede, que gosta por alguma razão, não vem ao caso. Mas eu prefiro mais esse outro, porque é mais objetivo, direto. Já vem lá, é para usar esse probiótico, esse prebiótico, o pró e o prebiótico, são coisas diferentes.
Esses alimentos são recomendados, já dá todos os detalhes como tratar essa disbiose do endométrio. Sim, o tratamento que eu faço hoje em dia para a endometrite é com os antibióticos e os probióticos via vaginal também. E às vezes eu faço algumas coisas a mais também, que não vou entrar em detalhes aqui, que são coisas bem específicas para cada paciente. Faço tudo de uma vez para que dê certo logo no primeiro tratamento, porque a endometrite às vezes é muito desconfortável para a paciente. Você trata, repete e não melhora. Trata outra vez, repete e não melhora. Então já faço uma investigação e um tratamento bem amplo e objetivo para no primeiro tratamento resolver de uma vez. Às vezes, ou quase sempre, a endometrite cansa. Não é uma coisa grave, mas pode atrapalhar a implantação e às vezes é difícil curar logo de primeira, mas eu tento até o fim, no primeiro tratamento, resolver de uma vez. Eu acho que a ideia de tratar só com probióticos não é uma coisa errada, mas acho uma coisa muito amena. Eu faço mais. Tem casos que não passa nem com antibiótico, nem com corticoide, nem com probiótico, nem com prebiótico, que é um tratamento que eu faço em situações extremas de fazer a ressecção mecânica do endométrio inflamado. No hospital, você usa o ressectoscópio da esteroscopia, tira aquele endométrio sem corrente elétrica, só limpa bem, tira aquela inflamação para o endométrio crescer numa base sem inflamação nenhuma. Você vai ver isso aí no meu site, eu explico como é que é essa ressecção mecânica do endométrio, que é só indicado em situações extremas. Eu vou ver se eu acho o link e coloco para você aqui. Você me pergunta se eu solicito esteroscopia antes do tratamento de FIV. Bom, antes da estimulação ovariana, não peço, posso pedir ou não, dependendo das condições da paciente, onde ela mora e das facilidades. Muitas vezes, pacientes que moram em outro estado, longe daqui, quando elas vêm fazer a coleta dos óvulos, e eu só transfiro embriões congelados hoje em dia, ela vem para coletar os óvulos, eu aproveito a vinda dela para cá para fazer esteroscopia. Porque esses detalhes que eu examino no endométrio, o estudo imunistoquímico, a microbiota, não consegue fazer em outro lugar. Então, antes da transferência embrionária, você é claro, antes da transferência embrionária eu peço para todo mundo. Antes da coleta dos ovos não precisa, porque eu não vou ver o endométrio, não vou colocar o embrião. Então, às vezes eu faço, se for mais fácil para ela, se ela estiver aqui em São Paulo, por exemplo, mas eu não faço sempre antes de fazer simulação, mas antes da transferência, 100% das pacientes. Você conta que tem 39 anos, teve 12 folículos e teve só 2 óvulos maduros. Isso é muito frustrante, não tenha dúvida nenhuma. E recentemente eu tive um caso assim. Depende muito da sua reserva ovariana, das suas condições e outros detalhes. Mas se isso aconteceu, isso pode acontecer, na próxima estimulação pode ser mudado algumas estratégias. Você prolonga um pouco o tempo de coleta, você prolonga o tempo de estimulação, isso pode acontecer eventualmente, mas não é um caso perdido. Você teve só 2 óvulos, podem ser óvulos importantíssimos que resolvam o seu problema, mas se não levou a nada e você quer fazer mais uma estimulação, o médico vai saber como mudar a estratégia e conseguir na próxima estimulação um número maior de óvulos maduros. Tenha certeza disso, isso pode acontecer, pode. Se acontece, a gente corrige e na próxima dá tudo certo, certeza absoluta. Não, isso não é verdade. Em caso de ovodoação, não é obrigatório ter uma chance maior de falha de implantação. Nenhuma razão para isso. É claro que você vai receber cargas genéticas diferentes do seu marido e da doadora também, mas com alguns exames feitos antecipadamente, a gente pode avaliar o seu perfil imunológico e tomar algumas precauções para evitar essa rejeição, caso isso exista. Mas não é uma regra, vou usar óvulo de doadora, pode aumentar mais a falha de implantação. Não é verdade. Mas todos esses casos de receptora, eu costumo aumentar o padrão de pesquisa para evitar que essa falha de implantação ocorra. Aliás, eu peço para todo mundo todos os exames, praticamente todos, mas eu sempre tenho algo novo que está por vir. Eu sempre vou para um congresso, para o outro, estou em contato com o mundo afora, mas eu não tenho nenhuma relação. Tenha fé que tudo vai dar certo. Fé é fundamental. Você comentou na sua pergunta anterior que seu endométrio não passa de 5 milímetros e agora você quer saber se existe uma razão normal do endométrio não ultrapassar 5 milímetros.
Eu posso dizer para você que existem causas que justificam, como adenomiose, endometrite, pode atrapalhar, ou SINEC, algo desse tipo. E tudo isso deve ser investigado antes do preparo do endométrio. Mas tem pacientes que têm esse padrão e não adianta você conseguir que ele ultrapasse. E mais um detalhe, o endométrio fino, ele não impede a gravidez, ele não impede, ele pode dificultar. Se ele for trilaminário mais fino, pode tentar, mas às vezes você tenta, muda por hormônio de crescimento, faz o filgrastim, faz o PRP, ele não muda. E às vezes acaba engravidando. Tem muitas histórias de sucesso assim, mas é muito angustiante e nem sempre não é normal, mas pode ser o padrão da paciente. A gente tem que trabalhar usando todos os recursos, mas não deixe de fazer a sua estereoscopia, fazer a biópsia do endométrio para investigar se tem alguma alteração, como endometrite ou outras causas. Então, pesquise todos os detalhes, como eu falei agora há pouco, adenomiose, ver se não tem endometrite, se não tem uma sinéquia que grudou o útero por algum motivo, e tem todos os tratamentos específicos, vários, que você encontra no meu site, tá bom? Não são todas doenças perceptíveis e nem sei qual o grau de expansão da sua pergunta. Se você falar do PGTA, que é aquela biópsia mais comum, a gente vê número de cromossomos, como síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, que você vê uma alteração numérica dos cromossomos. Se você quiser fazer uma pesquisa genética, tem que procurar aquele gene especificamente. Você pode fazer um painel genético seu, do seu marido, ver se você tem alguma doença em comum recessiva, e se houver, vocês podem procurar aquela doença no seu embrião. Então a biópsia habitual, que é o PGTA, que vê cromossomos, ele só investiga doenças cromossômicas, doenças genéticas propriamente. Vamos colocar, por exemplo, como exemplo, o autismo. Não é pesquisado isso. Não está incluído nessa pesquisa, porque é um gene que pode ser que tenha, mas fora isso, são doenças cromossômicas numéricas, só isso. Estimular na fase lútea é uma alternativa que pode ser interessante, mas não é obrigatório. Você pode fazer o duostin até, estimular na fase folicular, depois estimular na fase lútea também. Não é a duostin hoje em dia se consagrou que não é uma opção excelente, só em alguns casos especiais. Você pode também tentar estimular na fase lútea como uma alternativa de pegar a segunda onda folicular. É uma tentativa, não é a primeira opção, mas pode ser interessante. Em algumas situações eu uso, não é uma primeira escolha, mas se ela nunca teve embrião euploide, nunca teve óvulos de qualidade, eu tento estimular na fase lútea aqui, porque pode dar resultado, mas não tem uma regra. Baixa reserva tem que ser fase lútea. Pode ser na fase lútea, mas não é obrigatório não. Só para explicar para algumas pessoas que talvez não saibam o que é fase lútea, a mulher tem duas fases no ciclo menstrual. A primeira fase é folicular, quando crescem os folículos, depois que ela ovula, tem a fase lútea, porque forma um corpo lúteo. Mas a mulher tem também várias fases, várias ondas foliculares. Na fase folicular, a mais tradicional, é a primeira onda. E aí começa a segunda onda logo após a ovulação. E aí pode ser, você pega na segunda onda, existe até a terceira onda, mas aí é muito complicado. Talvez a segunda onda tenha óvulos de melhor qualidade. É uma tentativa que às vezes dá certo, mas não é sempre. Eu só indico em situações específicas que eu acho uma boa oportunidade. Eu indico e faço algumas vezes, com bons resultados, mas eu sou bem criterioso na hora de indicar a estimulação na fase lútea. Que pergunta mais bonitinha. Se uma receptora que recebeu o óvulo de uma doadora, quando nasce a criança, se a receptora é mãe ou é a doadora? Claro que é a receptora. Quando ela doa o óvulo é seu. Fertilizou, ficou no seu útero, desenvolveu no seu útero, você passou por todos os sintomas, você vai para a maternidade e ganha o bebê, isso é lei. O filho é 100% seu. Não existe outra alternativa. Você é a mãe, sem dúvida nenhuma, absoluta certeza. Você tem doença de Hashimoto ou Forite e pergunta se tem chance de ser mãe, mas é claro que tem. A doença de Hashimoto é uma doença autoimune que deve ser muito bem cuidada. É necessário ver o seu nível de anticorpos, qual a proporção que eles têm. Deve ser tratado com carinho, com alimentação, uma suplementação ideal, com alguns outros componentes, e investigar mais detalhes de outras doenças autoimunes, porque o que é interessante
é que uma pessoa que tem uma doença autoimune, ela não tem só uma, geralmente tem outras junto com o mesmo caminho. Então tem que investigar todos os detalhes. Então é só tratar, e a euforite, saber o que é isso. Se for alguma inflamação específica, é 100% tratável. Você vai ficar grávida. Mais uma vez, você vai ficar grávida. No final da sua pergunta, você fala: eu morro de medo de ter eclâmpsia. Eu vou te falar uma coisa: eu também. Nós fazemos pré-natal no IPGO, nós temos medo, mas é um medo bom, é prudência. Eu tenho medo das grávidas com eclâmpsia, hipertensão arterial, diabetes gestacional, mas esse medo nos leva a fazer uma pesquisa bem precoce. Por isso, procure um médico que tem uma pegada em gravidez de alto risco. E aí você vai, durante o pré-natal, fazer alguns exames que possam confirmar. Para você ter uma ideia, no exame morfológico do primeiro trimestre, com 13 semanas de gestação, já vem alguns marcadores que mostram que você pode ter eclâmpsia. O que a gente faz? Dá cálcio para a paciente, dá aspirina e praticamente zera, não falei que vai zerar, essa chance de eclâmpsia. Então não tenha medo não. É só você se cuidar, ter um médico que tem uma pegada em alto risco, não vai acontecer. A ferritina alta significa inflamação. Todos nós somos inflamados, mas a ferritina alta é um marcador que você está bem inflamada. Não impede a implantação embrionária, não vai impedir, mas você pode ter cuidados especiais com alimentação anti-inflamatória, uma suplementação anti-inflamatória e amenizar essa inflamação, mas não impede. Nós podemos até imaginar que essas pessoas mais humildes, moradores de rua, que usam droga, que têm uma condição de vida muito ruim e difícil, elas devem estar inflamadas porque comem coisas inadequadas e engravidam. Não é só isso, mas cada pessoa é diferente uma da outra. Ferritina alta é sinal de inflamação, você deve tratar com uma boa dieta e com suplementação. A esteroscopia diagnóstica e biópsia é feita a nível ambulatorial, no consultório, na clínica é tranquilo, mas para retirar sinéquia, pólipo, mioma, tem que ser em hospital. Aí precisa de um aparato um pouco mais seguro, porque a gente usa um esteroscópio um pouco mais grossinho, tem que dilatar o colo, pode demorar um pouco mais, aí tem que ser hospital. Então muitas vezes eu faço na clínica, e eu tenho condições para isso, eu faço uma esteroscopia diagnóstica, olho a cavidade uterina, faço a biópsia, vejo o padrão de sinéquia que tem, se eu realmente tiver, e aí eu marco um hospital com anestesia, porque ela pode ir embora depois de 3 horas, mais ou menos, sem nenhuma dificuldade maior. Mas no consultório no nível ambulatorial não dá para fazer a cirurgia, não é seguro. Até dá, mas não é seguro. Quais suplementos ajudam na baixa reserva ovariana? Existem vários e cada médico tem os seus prediletos, cada nutricionista e cada nutrólogo. Tem coisas básicas sempre que eu dou. Ômega 3, vitamina D, metilfolato sempre. Depois eu dou algumas fórmulas que possam ter a coenzima Q10, eu gosto mais da cava Q10, nicotinamida mononucleotídeo, a glutationa, aí eu vou ajustar conforme a necessidade da paciente. Não dá para dizer especificamente quais medicamentos, eu sempre faço uma suplementação que eu acredito que são essas que eu comentei agora há pouco, que podem ajudar muito a melhorar a qualidade do óvulo. Não vai aumentar a reserva não, isso ela não faz, mas pode melhorar a qualidade do óvulo. Você comenta na sua pergunta anterior que você tem endometriose no útero sacro e fala agora que o médico não indicou cirurgia. Olha, se for só no útero sacro é muito pequenininha. Acho que quase todas as mulheres têm endometriose e vem na ressonância espessamento do ligamento uterosacro. A princípio não precisa fazer nada, mas depende muito da sua sintomatologia. Se você falar, eu tenho dores, eu tenho cólica, aí eu faço algum tratamento clínico, pelo menos. Aliás, abrindo parênteses, a adenomiose eu sempre trato clinicamente por 3 meses até. A endometriose, se for muito pouquinho e a paciente for assintomática, eu posso não fazer nada, a não ser dar uma dieta anti-inflamatória, uma suplementação anti-inflamatória. Às vezes eu bloqueio, mas às vezes ela não tem nada. Nenhum problema, não precisa fazer isso. Mas aí não dá para dizer para você aqui agora. Tem que ver você, examinar, ver se você tem dor, se tem sintomas. Aí pode ser, mas a princípio acho normal. Essa sua pergunta é interessante. Você mora na Espanha e está fazendo um tratamento de fertilização na saúde pública
e já tratou várias vezes a sua endometrite sem sucesso. Você tem ainda 12 plasmócitos, pelo que eu entendi agora, e os médicos não querem mais tratar. Às vezes eles não estão tão errados, porque às vezes acha-se que essa endometrite é um processo imunológico, não tem inflamação e não precisa tratar. Não é uma coisa absurda. Num congresso que estava em Barcelona, ele comparou e falou que nem é necessário tratar. Essa não é uma definição categórica garantida, mas não é uma coisa errada. Mas tem coisas que podem ajudar a melhorar, como eu disse agora há pouco. Eu faço corticoide, às vezes, faço melhor. Muitas vezes, quando não melhora, no final faço um último tratamento e dou corticoide e dá certo, vai muito bem. Eu tenho usado muito dessa maneira, mas depende de cada médico, porque muito antibiótico destrói a sua microbiota. Complementando, quando você dá antibiótico, você destrói a microbiota do seu útero, que é importantíssima para a implantação embrionária. Você mata todos os lactobacilos, mata os crispatos, que são lactobacilos importantes. Aí você fica com outro problema. E é por isso que eu faço, junto com o tratamento da endometrite, eu dou probiótico e dou prebiótico também, para amenizar esse impacto. É muito difícil tomar algumas decisões, é tanto antibiótico, eu não gosto disso também, porque você mata as bactérias do mal e mata as bactérias do bem também. E aí você causa uma desbiose. E a desbiose vai ser no útero, desbiose no intestino. Precisa ser muito cauteloso com esse exagero de antibiótico. Eu sou preocupado com isso. Eu sempre dou lactobacilos e quando começo a repetir, eu dou lactobacilos via oral também para repovoar com as bactérias do bem do próprio intestino. É um assunto complexo, sempre dá discussão. Não é fácil, não. Sim, eu uso letrozol em ciclo natural modificado. Aliás, isso é bem comum, porque quando você dá aquela estimuladinha com letrozol, às vezes eu uso até injetáveis em algumas situações, você estimula a ovulação. E o folículo crescendo, ele produz estradiol e pode ajudar a melhorar a espessura do endométrio. Então, o letrozol, com essa finalidade de estimular a ovulação para que o folículo produza estradiol, pode ser uma decisão interessante. Eu uso isso, eu uso várias coisas quando eu estou com o endométrio fino. Faço estimulação, faço PRP, eu faço fator estimulante de granulócito, eu uso hormônio de crescimento, eu faço tudo o que puder. Então, estimular o ovário é uma opção interessante. Essas perguntas eu adoro. Você quer saber quanto cobra por uma cirurgia para retiradas de miomas intramural e submucoso? A minha resposta é não sei. Recentemente a minha filha, que é médica, estava comigo e perguntou o preço de algum procedimento. Eu falei, Amira, não sei. E ela falou, como não sabe, pai? Você sabe sim. Essa Andresa, que é com quem você deve falar, falou, seu pai não sabe nada de valor. Não sei. Lógico que às vezes eu peço para fazer um ajuste no que é necessário, mas toda essa maneira de cobrar, se vai dividir, como é que faz, para a cirurgia é a Andressa que resolve. Eu vou deixar um contato dela aqui para você. Você liga amanhã e pergunta. Lógico que eu vou ter que ver o ultrassom, qual o grau de dificuldade, se tem outras coisas envolvidas, se tem endometriose junto, vai aproveitar operar. Então tem que ver todos os detalhes. Se for só uma pergunta quanto o valor do mioma sozinho, ela pode falar. Mas eu vou deixar bem claro mais uma vez também. Para dar um procedimento, um planejamento cirúrgico, eu preciso conhecer muito bem a paciente. Tem que ver toda a extensão da doença, conhecer a anatomia dela, examinar. Eu tenho que ver, pedir exames mais específicos, ultrassom com preparo, ressonância, para ver o que está envolvido nesses miomas, se está comprometendo a cavidade ou não. Então, as cirurgias são feitas sempre com muita precisão. Eu vou parar um caso agora, que era muito simples, mas ela tem na ressonância um comprometimento de endometriose no intestino. Então eu vou entrar com um cirurgião geral para ele operar também o intestino. Eu não opero o intestino, mas eu faço uma avaliação detalhada para saber qual é o meu planejamento cirúrgico antes de operar, porque eu quero que tenha um resultado maravilhoso. Liga para lá e fala com a Andresa. Esses exames imunológicos específicos são feitos por laboratórios que são fechados ao público, eles não ficam em grandes centros. Na verdade, eu colho no IPGO,
eu colho e mando para eles. As citocinas eu mando para fora, o quilo eu mando para fora, a avaliação do endométrio, para ver se é um endométrio hiperreativo, hipoativo, citotóxico, eu mando para outro laboratório. Às vezes até esse do endométrio, em algumas situações, eu mando para a Nathalie Leder, lá em Paris, para ver como é a receptividade do endométrio. Eu não acredito que você vai fazer em Pernambuco. Se você tiver algum médico que faça o contato com esses laboratórios, eu passo para você, inclusive, não tem problema nenhum. Agora ele vai ter que ter uma parceria dele coletar e ver se dá para mandar amostras, dá para viajar sem nenhum prejuízo do resultado. Então, não é comum. Acaba sendo feito em São Paulo, porque os laboratórios são mais preparados para receber esses exames aqui em São Paulo. Não dá, é impossível, porque na hora da estimulação ovariana, os vasos, as veias estão dilatadas. Esse pode provocar um sangramento exagerado, inadequado e trazer um transtorno maior para a cirurgia e sua recuperação. Não. Conforme o mioma, primeiro eu coleto os óvulos, aí talvez no dia seguinte ou 2 dias depois eu possa fazer, dependendo da situação, mas concomitante, aspirar os óvulos, ir no centro cirúrgico de coleta, fazer a cirurgia. Só se for um miominha pediculado, aquele que você dá uma encostadinha e já sai. Aí precisa examinar antes, mas de modo geral a resposta é não. Não precisa. Ômega 3 são óleos que são anti-inflamatórios, eu acho excelente. Não vejo nenhum motivo para parar o ômega 3 nas vésperas da transferência embrionária. Eu desconheço qualquer motivação para isso. O exame de compatibilidade genética é feito em situações extremas. No caso de óvulo doado, vamos pegar o óvulo doado, que serve a mesma coisa para o espermatozoide. Se é o óvulo doado, é necessário fazer um painel genético do seu marido e da doadora e ver se eles têm algo em comum, alguma doença em comum recessiva. Se isso acontecer, no caso de doadora, não pode trocar de doadora. Quando é marido e mulher, você vai fazer um exame específico daquele embrião para aquele gene que foi detectado em comum aos dois. Mas nesse caso, não. Se você tiver alguma incompatibilidade, se você achar que é necessário, você pode trocar de doadora. Mas o mais importante de tudo, para começar, é fazer o painel genético do seu marido para ver se ele tem algum gene recessivo para alguma doença rara que a gente vai buscar na doadora. Então é tranquilo, se você achar que é necessário fazer esse exame da compatibilidade genética. Nós só fazemos. A grande preocupação com o Mounjaro é antes da coleta e antes da transferência embrionária. Fora isso, nenhum problema. Antes da coleta e da transferência embrionária, 2 meses antes, tem que parar, não usar mais nada de Mounjaro. Depois que coletou os óvulos, se não haverá nenhum procedimento diferente, nenhuma cirurgia, e a transferência não for de imediato, pode voltar com o seu Mounjaro tranquilamente. O PRP, que é plasma rico em plaquetas intraovariano, que tem o objetivo de reativar folículos dormentes, é considerado um procedimento experimental. E os resultados positivos são na beira de 20%, ou seja, 80% dos casos não se obtém resultado nenhum, mas 20% é um indicador que pode gerar resultados positivos. Não tanto quanto a quantidade de óvulos, mas quanto a qualidade de óvulos, tendo uma chance, segundo algumas publicações, que aumenta o índice de embriões euploides. Mas deixo claro que é considerado um procedimento experimental. O Filgrastim não prejudica em nada o bebê, deve ser encerrado após a transferência até 9 semanas, eventualmente até 12 semanas. Filgrastim é fator estimulante de granulócitos e não traz mal nenhum para o seu bebê. Olha que informação que você dá aqui, uma boa informação e ao mesmo tempo perigosa. Você não engravidou fazendo FIV, mas engravidou naturalmente depois que você começou a tomar o NMN, o nicotinamida mononucleotídeo. O que eu não quero que as pessoas que estejam ouvindo aqui acreditem que o NMN seja uma coisa milagrosa que vai resolver todos os problemas da fertilidade. Ele é um suplemento que pode ajudar. Você pode ter engravidado naturalmente e engravidaria com o NMN ou sem o NMN. Mas é uma informação interessante, eu gosto demais e tenho incluído nas minhas suplementações que eu dou para paciente, eu sempre incluo a nicotinamida mononucleotídeo, que é o NMN. Parabéns pela sua gravidez.
E no final eu nem respondi sua pergunta se é para continuar tomando você grávida. Não, não é obrigatório. Aliás, para saber o seu médico obstetra, o que ele quer dar de suplementação para você. Quando a paciente fica grávida, eu troco a suplementação. Não é a mesma que estava antes de implantar, não. Eu faço um ajuste para a gravidez, que não inclui o NMN, inclui outros suplementos. Mas aí você tem que falar com o seu obstetra, tá bom? Vou inverter essa pergunta. Se a doadora precisa ter o mesmo tipo de sangue da receptora, ou vice-versa, não obrigatoriamente. Mas eu prefiro sempre que o sangue do bebê combine com o seu e do seu marido, para que não haja algo defasado, vai saber, nossa, eu não sou filho de vocês. Isso pode gerar alguma polêmica no futuro. Você não sabe como é que vai ser a reação, mesmo que você queira contar. Pode ser que não seja uma melhor opção. Mas se o seu marido for A, e você for O, você pode ser uma doadora A também, porque você e seu marido vão ter filho A ou O do mesmo jeito. Então não tem que ser especificamente o mesmo sangue doador e receptora, mas de preferência é bom combinar para que essa intimidade do casal prevaleça e vocês não precisem contar para a criança que é de óvulo doadora, caso vocês não queiram. Mas eu sempre preparo para ser uma intimidade do casal, ela não precisar contar no futuro, caso ela. Esse gel, normalmente os planos de saúde não cobrem, ele é carinho, é uma pasta de dente desse tamanho aí, e custa caro. Eles não liberam. Eu tive um caso muito tempo atrás, que nem fui eu que fiz, ela me perguntou, comentei sobre isso, era de Rondônia. Comentou com o médico dela, ele tinha ouvido alguma coisa, ela pediu autorização para o plano de saúde, eles autorizaram, mas ela já tinha feito 9 ou 10 cirurgias para liberar a SINEC. Acho que aí o plano de saúde pensou, melhor pagar esse gel que vai sair mais barato do que repetir várias vezes a cirurgia. Mas normalmente eles não cobrem, mas ele é excelente.